Olá, pessoal! Então, eu vou gravar essa aula para vocês, tá? Bem-vindo à nossa aula de Química Online. Essa aula eu vou estar fazendo a explicação sobre alguns exemplos de cálculos estequiométricos. O que é um cálculo estequiométrico? Em reações químicas, é importante a gente conhecer quais são as quantidades de produtos e de reagentes, tá? Quais reagentes serão consumidos e quais os produtos serão formados. E esses cálculos estequiométricos vão nos ajudar nesses resultados. A palavra estequiometria, ela vem do grego stoikia, que é a parte mais simples, e metren, que é medida. As quantidades, elas podem ser expressas de várias maneiras: em massa, volume, quantidade de matéria, número de moléculas e outros. Os cálculos estequiométricos, eles baseiam-se nos coeficientes da equação. É importante saber que, numa equação balanceada, os coeficientes nos dão as proporções em mols dos participantes. Por isso é importante que a gente saiba quais são os coeficientes corretos da equação. Tipos de cálculos estequiométricos. Os dados do problema podem vir expressos, como eu já disse anteriormente, quantidade de matéria, mol, massa, número de moléculas, volume, etc. Em todos esses tipos de cálculos estequiométricos, vamos nos basear nos coeficientes que vão dar as proporções corretas em mols dos componentes da reação. Agora vamos seguir algumas regrinhas para a realização desses cálculos. A primeira regra: você tem que escrever corretamente a equação química mencionada, caso ela não seja fornecida. Segunda regra: você vai balancear essa equação, pode ser por método das tentativas ou por método de óxido-redução. Terceira regra: caso o problema envolva pureza de reagentes, você tem que trabalhar somente com a parte efetiva que irá reagir. Quarta regra: caso o problema envolva reagentes em excesso, você vai ter que perceber qual que está a mais e vai trabalhar apenas com o outro que vai estar correto. O que estiver em excesso deve ser descartado para efeito de cálculos. Quinta regra: você vai fazer uma regrinha de 3, sempre com 2, né? E aí você vai estar trabalhando com as informações corretas. Se ele pedir massa, você pode trabalhar massa, massa com volume, mol, mol com massa, mol com volume, número de moléculas e etc. Vamos ao primeiro exercício. Ele pede uma relação massa-massa, tá? Para trabalhar com os problemas. Na reação gasosa, N2 mais H2, aqui formando o NH3. Aqui sumiu, mas seria duas flechinhas, uma para lá, outra para cá. Ele pede qual a massa em gramas do NH3, obtida quando se reagem totalmente 18 gramas de H2. Primeira coisa, você vai acertar os coeficientes estequiométricos. Então, você vai escrever a reação N2, que é o gás nitrogênio, mais H2, que é o gás hidrogênio, formando o NH3, que é o gás amônio. E aqui, essa reação ela pode ir dos dois lados, no sentido direto e no sentido inverso, tá? Essa reação química, ela não está balanceada. A gente tem que balancear ela. Como é que faz isso? Você vai olhar aqui, ó. Eu tenho
N2, ou seja, eu tenho 2 N's. Desse lado eu tenho um N só. Aqui eu tenho 2 H's, aqui eu tenho 3 H's. Então tá errado, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Então a gente vai transformar. Troca, coloca esse 3, você coloca aqui. Esse 2, você coloca aqui. Então, 3 vezes 2 vai dar 6 H's. 2 vezes 3 vai dar 6 H's. Ops, 6 H's. Aqui, 2 vezes 1, 2N, 2 vezes 1, 2N. Então, agora tá tudo certo. Mesmo tanto de N desse lado, mesmo tanto de N desse lado. Mesmo tanto de H desse lado, mesmo tanto de H desse lado. Balancei a equação. Segunda coisa. Então, agora a gente sempre vai fazer o seguinte. Vocês vão colocar o que o exercício pede e o que o exercício quer, tá? Na linha de baixo. Então, pelo problema, ele deu 18 gramas de H2. Você vai colocar 18 gramas embaixo de H2. Ele pede qual que é a massa do NH3. Então, você vai colocar X desse lado. Na linha de cima, você vai colocar os dados teóricos da reação. Então, se aqui eu tenho H2, qual que é a massa molar do H pela tabela periódica? É 1. Só que aqui eu tenho 2, então você vai fazer 1 vezes 2, vai dar 2 gramas por mol. Só que eu tenho 3 moléculas de H2, então você vai multiplicar por 3. Desse lado você vai achar do NH3. O N, se você olhar na tabela, é 14. Você vai fazer 14 vezes 1. O H na tabela é 1. Você vai fazer 1 vezes 3, porque aqui eu tenho 3 Hzinho. Então, vai fazer 14 vezes 1, 14, mais 3 vezes 1, que é 3, 14 mais 3 vai dar 17. E aqui não esquece de multiplicar pelo coeficiente estequiométrico, que é 2. Depois você multiplica em cruz. Você vai fazer x vezes 3 vezes 2, que é igual a 18 vezes 2 vezes 17. 18 vezes 2 vezes 17. Esse 3 vezes 2 está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. Então, vai ficar x é igual a 18 vezes 2 vezes 17 dividido por 3 vezes 2. Fazendo essa continha, vai dar de cabeça, né? 102 gramas. Aqui tá a continha para vocês verem melhor. Exercício 2. Exercício 2 é a relação gasosa, né? Qual a massa em quilos de NH3 obtida para reagir totalmente com 280 gramas de N2? O que você vai fazer? Mesma coisa. Primeira coisa, você vai acertar os coeficientes. Depois você vai colocar o que o exercício deu, o que ele está pedindo, multiplicar em cruz e resolver. Então, vou montar aqui. Seria a equação N2 mais H2 formando NH3. Eu já vou colocar os coeficientes que a gente já balanceou anteriormente. Aí, pelo exercício, então você sempre vai colocar, ele tá pedindo qual a massa de NH3. Você vai colocar X embaixo de NH3. E o que ele deu? 280 gramas de N2. Então, você vai colocar 280 gramas embaixo de N2. Então, eu vou trabalhar com N2 com NH3, certo? E na linha de cima, o que eu tenho que pôr? Se ele está trabalhando com massa,
e aqui também massa, você vai colocar a massa molar ali em cima. Então, qual que é a massa molar do N2? Se olhar na tabela, cada N vale 14, mas eu tenho 2, então é 14 vezes 2, que vai dar 28. Então, em cima você vai colocar aqui 28 gramas, aqui é 1, então vezes 1. O NH3 a gente já fez a massa molar no exercício anterior, deu 17 gramas. Multiplica por 2, porque aqui eu tenho 2, tá? E aí é só multiplicar em cruz. Então, você vai fazer x vezes 1 vezes 28, que é igual a 280 vezes 2 vezes 17. E esse 1 vezes 28 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar x é igual a 280 vezes 2 vezes 17 dividido por 1 vezes 28. Multiplica todos os de cima, divide pelo de baixo e vai dar 340 gramas. Só que o exercício ele não está pedindo em gramas, ele está pedindo em quilo. Então, você tem que converter. Se 1 quilo tem 1000 gramas, de quilo para grama, você multiplica por 1000. De grama para quilo, você faz o contrário, você divide por 1000. Então, se você dividir 240 gramas por 1000, vai dar 0,34 quilos. E essa é a resposta, 0,34 quilos. Ok? Por hoje é só, pessoal.